Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. E o nosso tema está sendo sobre as nossas filhas serão como pedras de esquina. É uma promessa do Senhor que está na sua palavra e hoje vamos tentar concluir este assunto. Aqui conosco, como sempre, o pastor Guilherme, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcelo, todos os irmãos, amigos que estão assistindo este programa. E nós queremos aqui mandar um abraço hoje para um casal lá da igreja do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. O casal Aislen, a irmã Aislen e o nosso irmão Júnior. E eles têm sempre acompanhado este programa, comentado, e que Deus possa abençoar eles e também as igrejas ali da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu vou até aproveitar, antes de pedir Guilherme para ler o texto, ao encerrar aqui esse conteúdo, os que estiverem assistindo ao vivo, aproveitem esse momento para logo em seguida realizarem o culto no lar, que é sempre um momento muito especial na presença do Senhor, e uma orientação que o Senhor deu já há muitos anos e que tem sido uma bênção para as famílias. Vamos ao texto, Guilherme. O texto está no livro de Salmos, o Salmo de número 144, verso 12, a parte final diz: para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Amém. Nós falamos na semana passada sobre esse assunto, e nós gostaríamos de iniciar abordando o seguinte aspecto. Até se puder colocar novamente uma imagem da pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que ficava... Ela tinha uma característica, né, Guilherme? Porque ela unia duas paredes. Como ela ficava ali no ângulo, ou pedra de esquina, por isso, ela ficava na esquina, né, mesmo. Então, dela saiu uma parede, saiu duas paredes. Eu vou primeiro pensar e olhar para este texto em relação à casa. E aí falando da família, família é um projeto de Deus. Porque os filhos, eles unem para sempre um homem e uma mulher. Verdade. Essas são as duas paredes. Quando você tem uma criança, esse homem e essa mulher vão estar ligados para sempre. Porque ela sempre vai ser a mãe e ele vai ser sempre o pai. Nada muda disso. Sim. Ainda que esse laço seja desfeito um dia. E nós oramos para que nunca aconteça isso. Isso nunca deixará de ser. E aí eu acho que a palavra, quando fala que os nossos filhos são pedras de esquina, o Senhor vem de forma muito poderosa na palavra quebrar uma mentira, um engano que existe na sociedade hoje, que filhos não fazem bem ao casamento, que os filhos é motivo de separar os pais, de afastar um dos outros. E aí vem a palavra e mostra de forma tão poderosa o contrário. Não, os filhos unem para sempre. São laços que se criam, que jamais podem ser destruídos, porque são laços fortes, são afetos naturais. Exato. Filhos é herança de Deus. Os filhos são herança do Senhor. E o que Deus dá a nós como herança não traz prejuízo. Pelo contrário, tudo que Deus faz na vida do homem, de um casal, de uma família, é para permanecer, é para sustentar, é para crescer, é para edificar. E os filhos, como essa pedra que une os pais, da mesma forma, Deus, ele coloca como um elo ali, onde consolida mais ainda aquela união. Então, todos os conceitos que às vezes nós olhamos, que deturpam a palavra de Deus, nós observamos que a palavra ela fala o inverso. Os filhos são bênção. Os filhos, lá o Salmo 128 fala muito bem disso. Os filhos são bênção. E aqui, como pedras lavradas, pedras de esquina, são pedras que vão unir sempre. Às vezes, pode acontecer alguma situação entre o pai e a mãe, mas os filhos são um motivo de perdão. Não, vamos perdoar. Não, vamos deixar isso para lá. Nós temos um filho, nós temos filhos, nós temos uma bênção maior que Deus nos deu, que são heranças de Deus.
Então, os filhos, eles são este elo que consolida ou solidifica a união entre o esposo, a esposa, entre os pais. Essa expressão usada foi muito especial. Consolida o amor. Exato. É o amor visto e ouvido. É o amor se movendo dentro de casa, daquele casal. E essa expressão também que usou vale muito a pena destacar ainda mais. Ou seja, o casal às vezes viveu, ou casais vivem, passaram por um período difícil, mas porque tinham os filhos, ficaram, e depois o renovo vem. Aquela fase passa. Exato. Aquilo, você releva aquilo. Então, os filhos são bênçãos do Senhor. Agora, nós podemos também pegar essa característica da pedra de esquina e ir além da casa, que eu acho que o principal ponto aqui é a casa. Mas quando o Senhor faz a promessa, e as vossas filhas e as vossas filhas serão pedras de esquina, e também é onde eles estiverem, nessa construção da vida, onde o Senhor os fará ser pedras fortes, que vão suportar o peso da vida, como falamos no programa passado, como eles vão ser referências, muitos vão se alinhar por eles, também eles poderão ser, onde estiverem, eles vão unir e não dividir. E isso é um ponto que, como são pedras lavradas, como também dito no programa passado, que a parte do pai em trabalhar as pedras, é trabalhar com os nossos filhos, trabalhar com as nossas filhas, que eles sejam pedra de esquina, ou seja, que eles possam unir as pessoas, que eles possam agregar. Porque você vê que tem pessoas, onde chegam, eles têm um espírito né, de facção, vai criando divisões, faccioso. Onde eles chegam, eles não agregam, eles espalham. E nosso olhar tem que estar sobre nossos filhos. Até que agora, durante o programa, a gente vai pensando, meu filho é uma pedra de esquina. Onde ele está, ele agrega em volta. Porque imagina uma pedra de esquina, quantas outras pedras eram agregadas ali em volta. Exatamente. Ele agrega em volta dele ou ele espalha? Exato. Isso é um ponto que nós temos que pensar. É pensar. um ponto que nós temos que observar, porque Deus não é um Deus que espalha, mas Ele é um Deus que ajunta. É verdade. Não é? E a iniciar pela nossa casa. Então, na nossa casa, nós comentamos há pouco aqui, os filhos são um elo onde há uma forma de agregar o amor, de consolidar a bênção familiar. Mas fora da nossa casa também eles precisam ter essa característica de não ser pessoas que vão dividir, mas serem pessoas que vão unir, que vão solidificar situações que para o mundo não se sustentam ou não são para se unir. Ah, não, brigou, desfez a amizade, acabou, é para sempre. Não, que os nossos filhos possam ser essa referência. Na escola, muitas vezes, nós vivemos num mundo de tantos conflitos, não é? Dentro da faculdade, na escola, um mundo conflituoso, dentro da família também. O mundo prega isso, essa divisão, não, mas o Senhor é aquele que vem para unir. E os nossos filhos, com essa característica do Espírito, eles vão sempre agregar. Às vezes a professora, a gente ouve testemunhos, né, que a professora fala, nossa, seu filho, ele é uma bênção, onde ele chega, ele traz paz àquele ambiente, né? As mães às vezes vão na reunião de pais, na escola, seu filho traz paz. Ela tinha um conflito aqui na sala, mas o seu filho conseguiu pacificar a situação, porque são pedras de esquina. Foram forjadas, lavradas no lar e estão testemunhando ali daquela forja, né, de como foram lavrados. Estão testemunhando para o mundo mesmo, que são filhos de um Deus poderoso, de pais servos. Por isso que acho que é importante os pais observarem o comportamento social do filho. Aqui tem muito um contexto espiritual, mas isso está ligado a isso. Qual o comportamento social dele? E aí na reunião da escola você pode ver isso. Você pergunta ao professor, ele está socializando com quem, aonde, não está com ninguém. Porque nessa fase, da primeira infância, segunda, até na adolescência, dá para trabalhar. Depois, mais na vida adulta, tudo fica mais difícil, não que não seja possível. Mas mostrar como é importante ele ser agradável nos lugares, como é importante saber ser educado, como é importante saber respeitar, porque tudo isso volta para ele como sendo uma pessoa amada, agradável, querida, que as pessoas querem estar perto. Exato. Então, todo esse lado, forjar os nossos filhos a ser pessoas que vão agregar, a saber perdoar, a não amar só quem pode dar alguma coisa para ele, mas ter compaixão por aquele que nada pode fazer,
tudo isso é muito fruto da casa, do lar. E é muito difícil você ensinar isso aos filhos, nós ensinarmos, se nós não somos assim. É muito difícil, porque as palavras não são mais poderosas que os atos, do que ele vê em casa. A melhor forma de ensinar isso a um filho é fazendo. Ele vendo isso nos pais. Essa questão, essa capacidade de unir. Falamos em relação à família, falamos em relação à vida na sociedade, dentro da igreja, porque nele tem esses dois lados, no lado espiritual, o lado dessa vida, ele vai ter que aprender a agregar tudo isso. Agora eu vou falar um outro aspecto da pedra de esquina. Aí eu pegar aquele texto, que é o texto mais usado, aparece em Isaías, aparece em vários textos, aparece nos evangelhos, aparece nas cartas, aparece várias vezes, que é uma profecia que diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como cabeça do ângulo. Então esse texto, que é o texto mais usado em relação à pedra angular, ele fala de rejeição e de escolha, no mesmo versículo. Uma pedra que, por um lado, foi rejeitada e, por outro lado, foi escolhida. A pedra que os edificadores rejeitaram, não quiseram. Essa Deus escolheu. Deus escolheu. E todos aqueles que decidem servir ao Senhor, que têm posições em relação ao Evangelho, vão passar por essa escolha e rejeição. Às vezes, por servir ao Senhor, são rejeitados. Por servir ao Senhor, são criticados. Qual o consolo dessa crítica? É saber que aquele que é rejeitado pelo mundo é porque foi escolhido por Deus. Glória a Jesus. É porque foi escolhido por Jesus. E crescer tendo essa consciência que isso é ser uma pedra de esquina. E Deus, Ele nos escolheu, Ele nos lavrou e nos fez pedra de esquina. Né? Da mesma forma que os edificadores rejeitaram Jesus, eles não quiseram, mas Deus o escolheu para ser a pedra de esquina. Então, nós também, às vezes, somos rejeitados, nossos filhos, e nós temos que ensiná-los, eles, acerca de rejeição, que muitas vezes o mundo pode rejeitar. Olha, você não faz parte disso, você não está com a gente, Olha, não, mas espera aí, meu filho, o Senhor te escolheu e você um dia vai ser uma referência. Hoje até você pode ser rejeitado, está sendo rejeitado. Muito bom. Mas você vai ser referência. Por quê? Por que eu vou ser referência? Porque Deus te escolheu como referência. Ele te escolheu para ser pedra. Então, não foi os edificadores que fizeram de você a pedra de esquina, não. Foi Deus que te fez pedra de esquina. Então, a partir do momento que Deus te abençoa dessa forma, ou te chama, Ele te prepara. Tem a parte de ser lavrado. Tem as quinas, tem isso tudo. É um processo. Mas Ele te fez pedra de esquina. E você percebe nesse texto que está falando de duas construções. Não sei se todos perceberam isso. Aqui não está falando de uma única construção. Olha, a pedra que os edificadores rejeitaram para a construção deles. Deus escolheu para a construção dele. Muito bom. Há duas construções. E obra fala de projeto. Então, o mundo tem um projeto. O mundo está sendo construído pelos seus edificadores, pelos seus pensadores, pelos seus líderes, pelas suas referências. E esse mundo não nos quer como pedra de esquina. Eles não nos querem como referência, porque eles têm as pedras deles, que, diga-se de passagem, muito mal escolhidas. Por quê? Porque está desabando. Exatamente. Porque se esse mundo está desabando, é porque as escolhas não foram boas. Os líderes que eles colocaram, os artistas que colocaram, as personagens que eles colocaram como pedra de esquina, parece não foi bem escolhida, porque nós estamos vendo um mundo que está desabando moralmente, espiritualmente. Nós vemos casas que estão desabando. Agora, nessa construção, os edificadores rejeitam as pedras de esquinas que Deus escolheu, que são os nossos filhos, que são servos do Senhor. Agora, na construção de Deus, Deus tem uma obra, Deus tem um projeto. E os nossos filhos foram escolhidos para esse projeto. E o pai não deve ficar triste quando o seu filho for rejeitado lá. Porque o que é rejeitado lá
É porque é escolhido aqui. Glória a Jesus. É porque é escolhido. Muito bom. E essa escolha é muito maior. Muito mais. Eles foram escolhidos para um grande projeto. Eles foram escolhidos por uma obra feita. Então, você vai ter agora dentro da palavra, veja que interessante, como a palavra vai se abrindo. Uma rejeição e uma escolha. Duas obras. A construção do mundo. Sim. Há um projeto. E o projeto é de Deus. Lá tem os construtores. Aqui tem o sábio arquiteto. Muito bom. Glória a Jesus. Que como sábio arquiteto colocou o fundamento de Jesus Cristo que não há outro. Então, sábio arquiteto, no seu projeto, ele separou um lugar para os nossos filhos. E um exemplo que podemos ver na palavra, por vezes até rejeitado, né, pela sua aparência, Davi, não é? Ainda na sua tenra idade, quando ele vai enfrentar o gigante, todos olharam, que pedra é essa? Que pedra é essa, né? Davi, até os irmãos rejeitaram. Davi, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Você quer envergonhar nossa família? Mas era escolhido por Deus, era aquela pedra que Deus ia edificar Israel ali. A bênção de Israel estava em Davi. E Deus escolheu. E quando Deus escolhe, o homem pode fazer o que quiser, que o projeto dele vai se manifesto. Foi rejeitado. Então, rapazes que talvez enfrentam algum momento assim, né, tem os seus Davis, que às vezes, né, estão lá, o mundo está rejeitando, até pela atitude dele, pela nobreza dele de servir ao Senhor, de enfrentar os gigantes, mas Deus irá honrá-lo. Amém. A pedra de esquina Deus escolheu, Deus vai forjar e ele vai ser referência, como foi. Davi até hoje é referência, né? Olha que coisa maravilhosa, mas às vezes esquecemos a história que o levou até aquela consolidação, né, de ser uma referência em Israel. Então Davi é um exemplo extraordinário. Daniel, acho que é um bom exemplo. Também, os amigos dele, extraordinário. Na Babilônia, rejeitados, porque não oravam aos deuses. E no final o próprio rei se alinhou por ele. Exatamente. E solta o edito. Olha, o edito é esse. Que referência extraordinária, né? E de onde veio essa referência? Né? Agora, imaginemos aqui, e os pais de Daniel e dos seus amigos, com certeza tinham um papel fundamental ali, porque foram para uma terra distante, mas permaneceram. O chamado foi maior do que os oferecimentos do palácio, do rei, né? E encerrar, depois nós vamos cantar um louvor, vamos orar pelas famílias, em especial, orar para que os nossos filhos, orar para que as nossas filhas possam ser pedras de esquina. Mas veja que aqui o texto tem um ponto que não pode passar, porque ele é muito especial. Porque em todas as casas de Israel, como as casas eram feitas de pedras, como explicado no programa anterior, todas as casas tinham uma pedra de esquina. Assim. Todas as casas tinham. Todas as casas, todas as famílias têm as suas referências e têm as suas pedras de esquina e têm as pessoas que exercem liderança. Mas a promessa que diz respeito aos nossos filhos não era uma casa qualquer. Olha o que o texto diz. Serão como pedras de esquina de um palácio, da coluna de um palácio. Olha, o palácio é a morada do rei. Glória a Jesus. É onde o rei habita. É onde o rei está. O palácio é um lugar de abundância, de fartura. Então, há muitos jovens que também são lideranças e que são referências e que têm as suas qualidades. Mas há algo mais especial aqui. Nossos filhos estão sendo escolhidos e nós temos que trabalhar neles. Eles vão ser pedra de esquina no palácio. Glória a Jesus. No lugar onde o rei mora, onde o rei habita, onde o rei está. É na presença do Senhor. Que lugar extraordinário, né? Que o Senhor nos preparou e preparou para os nossos filhos. E observemos, não podemos se esquecer dessa promessa, como de um palácio. Então, Deus, na sua onipotência, Ele escolheu e Ele escolheu para um lugar excelente. Ele não escolheu para qualquer lugar. Nossos filhos, eles têm um local, um lugar excelente para que eles sejam edificados, para que eles sejam testemunho, para que eles sejam referência. E podemos até trazer aqui para o ambiente dentro da igreja, não é?
o Senhor chamou seu filho. Você quer que seu filho seja uma bênção, todos nós queremos. Você ora por isso, todos nós oramos. Vai passar pelo processo de ser lavrado. Mas nesse processo, o Senhor quer fazer ele como pedra de um palácio também. O Senhor vai usar com poder a vida dele. Um dia você vai ver ele lá, olha que bênção, meu filho sendo usado. Ou por que não, a partir de hoje já está sendo usado no louvor das crianças, no testemunho na aulinha, na oração e na glorificação nos cultos. Deus ama, e Ele ama de tal forma que Ele tem um palácio para as nossas vidas. A eternidade é o futuro que a igreja espera, não é? Mas nós já vivemos as bênçãos desse palácio na nossa vida, na nossa convivência familiar, na igreja. Amém. Não é? Nós podíamos agora encerrar orando para que os nossos filhos, para que as nossas filhas possam ser pedras fortes, pedras de esquina, para que eles aprendam a amar o Senhor de todo o coração, para que eles possam servir ao Senhor de inteireza de coração. Vamos ouvir esse louvor e depois vamos orar. Todo meu ser te ama e minha alma te adora. Tu és meu pastor, Salvador, és o meu viver e te amo muito mais que possa dizer. Tu és Rei acima de todos os reis, tua morada é eterna, Senhor. Tu habitas dentro em mim, bem maior não posso ter, pois tu és santo, és poderoso, tu és Jesus, Senhor e Rei. Todo meu ser te ama e minha alma te adora. Tu és meu pastor, Salvador, és o meu viver e te amo muito mais que possa dizer. Senhor, nós oramos em favor das famílias, que o Senhor, nesta noite, esteja derramando da Tua bênção, para que os nossos filhos, as nossas filhas, sobre eles haja a promessa do Senhor, que sejam pedras de esquina, de um palácio, do palácio do Rei dos Reis, e que o amor do Senhor habite no coração dos Teus servos, para a glorificação, para o louvor, para a adoração e a glória do Senhor. Oramos para que o Senhor não deixe de faltar nada, o amor, o perdão, a paz, a alegria, e que eles sejam referências, Senhor, por onde eles passarem, como pedras de esquina, colocado não por cauda, mas por cabeça pelo Senhor. Nós assim oramos e pedimos esta bênção, a ação gloriosa do Teu Espírito Santo sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém.